Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importante da área de gestão de pessoas operacional, o conhecido departamento pessoal. Mas antes disso, vou passar para você uma informação muito importante e preciosa, ok? Eu, Cláudio Saldanha, sou fundador da empresa Staff Cursos e aqui na Staff Cursos nós criamos um curso excelente para você, profissional atuante na área, ou para você que nunca atuou na área e quer entrar na área de departamento pessoal. É o curso de gestor especialista em rotina do departamento pessoal, online e com 160 horas. É um curso dividido em 3 módulos: teórico e prático, informatizado e e-social. O curso é todo voltado para a prática. Nos 3 módulos você vai mandar atividades e eu pessoalmente vou corrigir. No teórico e prático, o aluno faz os processos manualmente, responde perguntas com relação à legislação que está sendo estudada, pratica os cálculos das verbas, folha de pagamento, férias, 13º, depois entra no informatizado, onde o aluno tem acesso a um sistema de folha de pagamento web para ele cadastrar uma empresa dele e cadastrar os seus empregados e fazer todos os processos de folha, férias, rescisão e assim por diante. Depois começa o módulo do E-Social, onde o aluno vai conhecer a legislação do E-Social e vai conhecer a prática. Todos os processos, os exercícios são corrigidos por mim com feedback, onde o aluno tem a oportunidade de reenviar os exercícios quantas vezes ele precisar. Terminou o curso, recebe o certificado, porém, desde que o aluno entra no curso até depois da conclusão, ele tem acesso ao nosso grupo de alunos do Telegram, o grupo de alunos e ex-alunos, onde o aluno coloca suas dúvidas do dia a dia e eu vou lá ajudando ele no dia a dia para que ele se sinta seguro entrando nesse novo meio de trabalho, nesse novo ambiente de trabalho, nesse novo desafio. Ou seja, a Staff Cursos te capacita e te apoia nessa nova empreitada, ok? Vem estudar com a gente, venha ser mais um parceiro da Staff Cursos dentro da área de departamento pessoal, ok? Então vamos lá, vamos falar agora sobre Juhat, FAP e KNAI preponderante, ok? Vamos lá, pessoal. Então, muita gente me pergunta, muita gente tem dúvidas com relação à parte da tributação patronal da Previdência, no que se refere ao Juhat, ao FAP e o KNAI preponderante. Que tanta sigla é essa? Que tanta informação é essa? Vamos falar com calma, item a item, a que se refere e o que nós precisamos entender sobre esses itens, ok? Então vamos começar falando sobre o Juhat, ok? Então vamos lá. Vou mudar aqui de tela para a gente ir para o Juhat. Primeira coisa, eu vou abrir para vocês aqui um resumo do que é o Juhat, ok? Você vai encontrar muita coisa na legislação, você vai encontrar Juhat só com um I, Juhat com 2. Então vamos entender isso. O que é Juhat, ok? Então vamos lá. Juhat, ou mais corretamente Juhat com 2 I, ok? É a sigla correspondente à contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa dos riscos ambientais do trabalho. Mas que riscos são esses? Que grau é esse? Vou resumir para vocês. Todo KNAI já tem um grau de risco pré-estabelecido pela Previdência, ok? Que nós vamos entender aqui agora. Uma das várias contribuições previdenciárias obrigatórias sobre as atividades laborais no Brasil. As alíquotas do Juhat, antigo seguro acidente de trabalho, não é tão antigo assim, vou explicar para vocês, são 1, 2 e 3%. Então, pessoal, as atividades empresariais, os KNAIs, já têm definidos 3 graus de riscos. 3 graus de risco, 1, 2 ou 3, ok? E vamos entender, eu vou mostrar para vocês onde está essa informação. Então, as atividades já têm o grau de risco definido, 1, 2 ou 3, pelo KNAI.
O anexo 5º do Regulamento da Previdência Social, RPS, estabelece respectiva tributação de acordo com as atividades preponderantes. Aqui é que vem a questão do KNAI preponderante. Vou botar aqui para você, ó, KNAI preponderante. KNAI é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas ou Atividades Empresariais. É o que a sua empresa pretende executar de serviço no mercado. Mas vamos lá. E correspondentes ao grau de risco. O objetivo desta contribuição é financiar a aposentadoria especial. Então, o objetivo é financiar a aposentadoria especial e os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativas decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Pronto. Isso aqui é um seguro que a empresa paga mensalmente para financiar a aposentadoria especial e os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais. Toda atividade tem um risco. Então, as pessoas que sofrem acidente de trabalho, que se afastam por doença do trabalho, por acidente do trabalho ou doença ocupacional do trabalho, elas acabam tendo benefícios antecipados, ok? Ou se aposentando antecipadamente. Tem também o benefício do auxílio-doença acidentário. Tudo isso é financiado por esses 1, 2 e 3% que a empresa paga. Não é o patronal da Previdência, isso aqui é separado. Tá? Vou explicar para vocês que esse aqui é o seguro acidente de trabalho previsto na Constituição, ok? Correspondente à aplicação dos respectivos percentuais incidentes sobre o total da remuneração paga. Vou botar aqui para vocês para esclarecer. Base de cálculo, base de INSS, ok? Do trabalhador. Vou deixar claro aqui, quando ele fala remuneração paga, é a base de cálculo do INSS, para você não confundir remuneração com salário base nem com total bruto, ok? Devido ao creditado a qualquer título no decorrer do mês, não está competência, né? Ao segurado e ao trabalhador avulso, cabendo à empresa o enquadramento do respectivo grau de risco de acordo com a sua atividade preponderante. Vou falar para vocês sobre a atividade preponderante daqui a pouquinho. E aí, nós temos o JURAT, que a empresa vai pagar 1, 2 e 3%, ok? Então, aonde tem essa definição do JURAT? Vou mostrar para você aqui a legislação mais recente que fala sobre os enquadramentos do JURAT. É essa aqui, ó, o decreto 10.410, que alterou o regulamento da Previdência, que é o 3.048 de 99. A Previdência também tem outras duas leis que estão em vigor, 8.213 e 8.212, que também tem relação com o decreto 3.048. Então, vou mostrar para vocês aqui que nessa legislação, ele já traz as atividades, ok? E o seu respectivo enquadramento no JURAT. Deixa eu puxar aqui para cima para a gente verificar aqui onde começa. Aqui, ó. Relação de atividades, isso aqui é o anexo 5º, tá? Então, esse decreto 10.410 alterou o anexo 5º que o meu texto se refere, ó. Ele fala aqui, ó. O anexo 5º, tá vendo? Estabelece a respectiva tributação. Então, o anexo 5º, que é esse cara aqui, está trazendo a tributação. Temos aqui, ó, os KNAIs. Para cada KNAI, a Previdência já define um risco para a atividade. Então, esse risco vai de 1 a 3. Isso aqui é 3% sobre a base de cálculo do INSS que a empresa paga, ok? Então, cada atividade preponderante tem o seu KNAI. Ó, o seu KNAI preponderante. Cada empresa tem o seu KNAI preponderante. A minha empresa, é a Staff Cursos, ela é 8599604. É ele aqui, ó.
Grau de risco, treinamento e desenvolvimento, grau de risco 1. Então, eu pago 1% sobre a base de cálculo do INSS a título de GILRAT, que na realidade é o seguro acidente de trabalho, ok? Ele mudou para nome de grau de risco, só que ainda é o seguro acidente de trabalho que está previsto na Constituição. Vou mostrar para vocês, ó. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 28. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Isso aqui é um direito do trabalhador. E esse seguro é o seguro acidente de trabalho. SAT, seguro acidente de trabalho. Eles mudaram o nome da Previdência, só que na Constituição continua chamando SAT. Então, o GILRAT, na realidade, é um seguro que a empresa paga para financiar os afastamentos decorrentes do trabalho. Acidente de trabalho, doença do trabalho ou doença ocupacional do trabalho. Ok? Então, entendido aí a relação GILRAT, RAT e o SAT. O RAT, pessoal, quando você ouvir o termo RAT, nada mais é do que o risco da atividade. Quando ele fala aqui, ó, riscos ambientais do trabalho, grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente, 2, riscos ambientais do trabalho. Quando você usa o termo RAT, é simplesmente riscos ambientais do trabalho, ok? E vamos falar agora de KNAI preponderante. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse aqui é o CNPJ de uma das minhas empresas, da Staff Consultoria, Staff Business, conhecida já no mercado aí nacional com relação a alguns treinamentos, principalmente na área pública. Nós temos aqui, ó, isso aqui é um CNPJ, um cartão CNPJ da minha empresa, e nós temos aqui, ó, um KNAI principal e nós temos aqui vários KNAIs secundários. Esse KNAI principal não quer dizer que ele seja o KNAI preponderante. Eu tenho na minha empresa vários trabalhadores. Os trabalhadores podem estar executando essas atividades todas, tanto do principal quanto do secundário. E aí, qual é o meu KNAI preponderante? O meu KNAI preponderante é onde eu tenho o meu maior número de trabalhadores, ok? Então, o meu KNAI principal pode ser treinamento, mas o meu maior número de trabalhadores está aqui no serviço de tradução de intérprete de Libras, por exemplo. Então, o maior número de trabalhadores é que vai puxar o KNAI preponderante. E aí, eu vou pegar aqui, ó, e vou pesquisar o meu KNAI preponderante lá na legislação. 74.901.01. Então, vou lá, ó. 74.901. Aqui, ó. Se fosse intérprete, ó, serviço de tradução, interpretação e similares. Olha para quanto pulou o meu grau de risco. Grau de risco 3. Pô, mas serviço de tradução e interpretação tem grau de risco 3? Sim. Se você analisar um trabalho de intérprete de Libras, ele tem um trabalho de número de, se eu não me engano, onde ele trabalha 50 minutos e descansa 10 minutos, ou trabalha, desculpa, ele trabalha 1 hora e o outro intérprete tem que trabalhar 1 hora. Então, eles ficam revezando as horas de trabalho. Eu não sei se é esse o tempo correto, mas é isso. Para você acompanhar um aluno, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você precisa de 2 intérpretes de Libras. Cada um trabalha 1 hora. Cada um vai interpretando 1 hora. Por quê? É um desgaste muito grande. Ele está vendo o que o professor está falando e já está traduzindo automaticamente para o aluno. Então, isso gera um desgaste, movimentação da mão e assim por diante. Então, cada atividade já foi analisada e foi definido o grau de risco dessa atividade. E eu, empresa, sou obrigado a analisar as minhas atividades econômicas e verificar em qual KNAI a minha empresa está enquadrada para efeitos do KNAI preponderante. Por que isso? Porque a minha empresa vai pagar um percentual só. Então, eu tenho empregados aqui que estão na atividade que é 1%.
sobre ele também eu vou pagar 3, porque a base vai ser a base total da minha folha, ok? Eu não vou fazer para os empregados da área de treinamento 1%, para os empregados de Libras, de intérprete de Libras 3%. Não, eu vou pegar a base cheia e jogar 3%, porque a minha atividade preponderante é a que tem 3% de grau de risco, ok? Então, atividade preponderante, KNAI preponderante, é o KNAI onde eu tenho o maior número de trabalhadores, a minha maior massa salarial. Não confunda com faturamento, ok? Você pode ter um faturamento maior em treinamento, só que você tem mais funcionários aqui na parte de interpretação de Libras, ok? Então, faturamento não tem nada a ver com KNAI preponderante, e KNAI principal não é KNAI preponderante, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui o que a legislação também traz sobre KNAI preponderante. Vou pegar o site do governo aqui que ele traz uma informação sobre isso, ó. Aqui, ó. Tá no próprio site do governo, onde ele traz alguns KNAIs, ó, ok? Aqui embaixo está aqui, ó, a explicação, a observação. KNAI preponderante é declarado pelo empregador, ok? No evento de tabela que identifica os estabelecimentos e obras. Neste evento, o empregador declara qual atividade econômica preponderante exercida pelos trabalhadores, ou seja, onde tem o maior número, onde tem a maior relevância. Por meio da identificação do KNAI, cada KNAI corresponde a um grau de risco laboral e por isso está vinculado a uma alíquota que é utilizada na apuração das contribuições incidentes, ok? Então, o KNAI preponderante é onde você tem o maior número de empregados, a maior massa salarial, ok? Então, vamos para frente. Falamos de KNAI preponderante, agora vamos falar de FAP, ok? Fator acidentário de prevenção. Está aqui o FAP, ó. Fator acidentário de prevenção. O que é o FAP? Vamos entender o que é o FAP. O FAP foi instituído com qual objetivo? O governo, né, através do Ministério do Trabalho, vem há vários anos tentando fazer com que as empresas invistam em saúde e segurança do trabalho, ok? Vinha há vários anos tentando. E aí nunca surtiu o efeito que o governo queria, que as empresas realmente trabalhassem em prol da segurança do trabalhador, reduzisse acidentes, reduzisse mortes no trabalho principalmente. E aí eles criaram o FAP. O que é o FAP? Ele é um fator que ele bonifica a empresa que tem poucos acidentes de trabalho e poucos afastamentos do trabalho, poucas doenças do trabalho, tem pouca incidência desses riscos sobre os trabalhadores, ou seja, a empresa trabalha de forma preventiva para evitar esses afastamentos, ok? E o fator também pune as empresas que não fazem esse trabalho. Então, é um fator que vai de 0,5 a 2. E esse fator é multiplicado pelo seu GILRAT. Então, se o seu GILRAT é 3, eu multiplico ele por 0,5, que é o mínimo do FAP, 3 vezes 0,5 dá 1,5. Então, onde eu pagaria 3% sobre a base de cálculo do INSS de seguro acidente de trabalho, que é o GILRAT, eu vou pagar 1,5%, porque eu tenho o FAP de 0,5. No meu ambiente, na minha área de atuação, eu sou uma empresa que tem poucos afastamentos com relação a acidente de trabalho ou doença do trabalho. Então, eu sou bonificado com 50% de desconto. Mas aí vamos ao inverso, eu sou uma empresa que não faz esse trabalho. E aí o meu FAP foi para 2. Então, onde eu pagaria 3%, 3 vezes 2 viram 6. Você pode estar pensando que isso é mixaria, que é um percentual muito baixo diante de uma folha de pagamento. Imagine que nem toda folha de pagamento tem 10 mil reais de folha. Tem folhas que são 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, como nós já trabalhamos. Então, 1,5% faz muita diferença numa folha de pagamento de 50 milhões, ok? Então vamos ler aqui a questão do FAP.
O fator acidentário de prevenção FAP é um multiplicador atualmente calculado por estabelecimento que varia de 0,5 a 2, a ser aplicado sobre as alíquotas 1, 2 e 3% da tarifação coletiva da subclasse econômica incidente sobre a folha, ok? Então, o FAP é aplicado sobre as alíquotas de 1, 2 e 3%. Da tarifação coletiva por subclasse econômica incidente sobre a folha de salários das empresas para custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidente de trabalho. O FAP varia anualmente e aí é importante. Todo mês de outubro você tem que pegar a informação do FAP da sua empresa. Vou mostrar para vocês aqui onde você entra para você verificar o FAP da sua empresa para usar no ano seguinte. Não deixe de pegar que você pode causar prejuízo para a sua empresa, ok? É calculado sempre sobre os 2 últimos anos de todo o histórico de acidentalidade e de riscos acidentais da Previdência Social. Pela metodologia do FAP, as empresas que registrarem maior número de acidentes ou doenças pagam mais. Por outro lado, o fator acidentário de prevenção, FAP, aumenta a bonificação das empresas que registram acidentalidade menor. No caso de nenhum evento de acidente de trabalho, a empresa é bonificada com a redução de 50% da alíquota, ok? Então, fiquem atentos. Lembrando o seguinte, as empresas do Simples não têm essa incidência do FAP. As empresas do Simples não vão ter incidência do FAP, ó. As empresas do Simples, o anexos 1, 2 e 3. Está aqui, ó. Empresas enquadradas nos anexos 1, 2 e 3. Elas não pagam INSS patronal e elas não têm essa incidência do FAP. Mas no seu sistema de folha você vai botar 1%, principalmente porque está dando erro lá no E-Social, ok? E também não tem, as empresas do Simples também não tem incidência do GILRAT, ela não paga patronal e ela não tem o GILRAT. No E-Social vai ficar em branco, mas o seu sistema de folha, na hora que levar isso, vai levar em branco sem problema nenhum. Mas o FAP ele tem que levar 1. Se você for fazer na mão, o GILRAT vai ficar em branco e o FAP você bota 1 lá no E-Social Web, ok? Empresas enquadradas no anexo 4 e anexo 5 têm INSS patronal, ok? E estão sujeitas às alíquotas 1, 2 e 3%, ok? Ok? Só ajustando uma informação, as empresas que são optantes do Simples, elas não têm a incidência do FAP, ok? As empresas que estão no anexo 4 e anexo 5, elas vão ter o patronal e vão ter a incidência do GILRAT, ok? Vamos ver agora o que é o GILRAT agentes nocivos, ok? Então vamos lá. Pegar aqui o meu material, aqui embaixo, ó. GILRAT agentes nocivos, ou RAT agentes nocivos, né? Risco ambiental do trabalho. O RAT se refere à alíquota adicional do SAT e custeia a aposentadoria especial. Ele chama RAT porque essa legislação começou lá atrás, antes de mudar o nome para GILRAT, mas é a mesma coisa. GILRAT agentes nocivos ou RAT agentes nocivos, tá? Essa alíquota deve ser informada no CEFIP. É devido apenas sobre a remuneração do trabalhador sujeito às condições especiais, isto é, aquele que efetivamente está exposto a agentes nocivos e correspondente às alíquotas de 12%, 9% e 6%, conforme a atividade realizada que permita aposentadoria especial aos 15, 20 e 25 anos. E aí você tem que se atentar. Se o seu empregado está exposto a agentes nocivos, tem aposentadoria especial com 25 anos, ou seja, se ele recebe insalubridade grau mínimo de 10% do salário mínimo, lá no sistema de folha você tem que marcar essa exposição, porque sobre ele vai incidir o GILRAT agentes nocivos ou RAT agentes nocivos de mais de 6%. Então a empresa vai pagar apenas sobre a base de cálculo dele de INSS mais 6% de RAT agentes nocivos, ok? Insalubridade grau médio, que recebe 20% do salário mínimo, vai ser mais 9%.
E a insalubridade grau máximo vai ser mais 12%. Isso aqui começou em 99, foi gradativo, não é? Teve uma tabela de gradação que foi aumentando ao tempo que chegou às alíquotas que eram previstas, mais 6, mais 9 e mais 12. Só sobre esses empregados, esses trabalhadores que trabalham e recebem insalubridade. Grau mínimo, médio e máximo, ok? No seu sistema de folha isso vai estar marcado lá, vai estar informada a exposição dele e o sistema vai calcular essa incidência e vai levar isso para a Cefip e vai levar para o E-Social, ok? Vamos ver agora o FAP. Aonde é que eu consigo a informação do FAP? Vou acessar aqui, ó. Vou buscar aqui, ó, o FAP Web. FAP Web. Tá aqui o FAP Web, vou acessar com o certificado digital da minha empresa. Vou botar o CNPJ raiz aqui, já está até aqui gravado, ó. CNPJ raiz é a numeração antes da barra, ok? É o CNPJ raiz. Eu vou clicar aqui. Claro que o FAP ele é unificado pela matriz, então ele vai pegar de forma geral. Entrei no FAP Web, ó, eu preciso cadastrar uma senha, se você não tiver, você pede para cadastrar, ele vai te fazer algumas perguntas, e aí você responde, cadastra a senha e você tem acesso. Tá aqui, ó, consulta, ok? E aqui vai me aparecer os anos, ó. Todos os anos. 2021, para eu usar em 2021, foi liberado quando? Tá aqui, ó. 30/9/2020, ele apurou um FAP de 0,5%. A Staff Consultoria, Gestão Empresarial e Serviços, a Staff Business, tem direito a recolher apenas 0,5% de FAP. Tem um FAP de 0,5%, então vai ter um desconto de 50% sobre a base de cálculo do INSS dos seus empregados, ok? No que se refere ao GILRAT, ok? Então tá aqui o meu FAP de 0,5. Se eu quisesse consultar os outros anos, ó, 2020 também 0,5%, 2019 também, ó, 0,5%. E assim por diante. Aqui embaixo ele vai me trazer um relatório de como ele tirou essa análise. Para 2021, ele fez uma análise em 2018 e 2019, ok? Verificou o meu KNAI preponderante, vou mostrar para vocês aqui. Aqui embaixo, ó. Atividade econômica do estabelecimento, ó. Treinamento em desenvolvimento. Então, desde lá, desde alguns anos para cá, a minha atividade principal é 8599604, que é treinamento. Mas se eu pegar uns anos atrás aqui, ó, a minha atividade era outra, né? A Staff ela terceirizava a mão de obra. Então, se eu pegar 2015 aqui, ó, deixa eu ver se ela vai aparecer. O meu FAP era 1% em 2015, tá vendo? 30/9/2014 que ele analisou, ó. Não tive nenhum afastamento e mesmo assim era 1%. Deixa eu verificar aqui, 2014. Ó, atividade preponderante, ó, mão de obra temporária. Então, você já tinha uma atividade diferente e o meu FAP era 1% devido a essa atividade, ok? Então, o FAP ele é analisado de 2 em 2 anos, ó, 2011 e 2012. Deixa eu pegar aqui o ano de 2015. 2015, ele analisou 2012 e 2013. Se eu pegar aqui 2021, vocês vão ver que ele analisou 2018 e 2019. Então, fique atento que nós estamos em setembro. No início do mês agora, sai o FAP para usar no ano de 2021. Então, de janeiro a dezembro de 2021, para usar em 2022, que vai sair agora.
Para usar em 2021, de janeiro a dezembro de 2021, eu usei o FAP 0.5. Agora, em outubro, sai o FAP para usar em 2022, que você vai usar de janeiro a dezembro. Nas competências de janeiro a dezembro, vai sair agora em outubro o FAP de 2022. Fique atento, porque você precisa disso se a sua empresa estiver com essa obrigação. As empresas que não são do Simples, ok? Tem a incidência do FAP, ok? Então presta atenção nisso para você não causar prejuízo para a sua empresa. Todo mês de outubro você tem que entrar no FAP Web e verificar qual o FAP daquele ano. Se tiver alguma inconsistência, você pode fazer contestação, ó. Contestação eletrônica, documentos. Então você tem aqui a opção de você questionar por aqui mesmo o seu FAP. Se você verificou aqui na análise que tem alguma informação que não bate. Temos aqui, ó, dos resultados do FAP original. Ele tem aqui, ó, da massa salarial, dos afastamentos e assim por diante. Por aqui você verifica se tem algo errado. Quando tiver afastamento, você vai clicar e ele vai te aparecer o relatório desses afastamentos. Então, é bem tranquilo de você consultar e confirmar. Ok? Esse é o FAP. Já falamos do KNAI preponderante, já falamos do GILRAT, já falamos do GILRAT agentes nocivos, ok? Vamos lá, vou mostrar um exemplo para vocês aqui. A minha empresa tem um GILRAT de 3%, ok? E o FAP dela para esse ano foi 1,33. 33, vou botar outro 3 aqui, porque o FAP ele tem 4 casas depois da vírgula. Se passou de 1 o FAP, quer dizer que a minha empresa está sendo punida. Então, se o meu FAP é 1,33, 33, vou botar minha calculadora aqui para funcionar. 3 vezes 1,3333. Eu vou ter que pagar um FAP, um GILRAT ajustado, desculpe, de 3,999 e 9. Deu aqui 4 noves, ok? Esse aqui vai ser o meu GILRAT ajustado. Então, eu aplico o GILRAT ajustado sobre a minha base de cálculo de INSS toda, de todos os empregados. Lembre-se que base de cálculo de INSS não tem o limite do salário e contribuição que é usado por desconto do empregado, que hoje é R$ 6.433,57. A base de cálculo das contribuições da empresa é a base toda. Se o empregado ganha 50 mil, é o INSS patronal sobre os 50 mil e o GILRAT também sobre 50 mil e os terceiros também sobre 50 mil. Tudo da empresa é sobre a base cheia. Então, nesse caso aqui, ó, a empresa está sendo penalizada, ok? Se a empresa tem um FAP de 0,72, quer dizer, está abaixo de 1, quer dizer que ela está sendo bonificada. Então, ela vai pagar quanto? 3 vezes 0,7722. Ela vai pagar 2,3166%. 2,3166%. Vou botar o porcento aqui para você não ficar confuso. Na hora que você cadastra no seu sistema de folha, você cadastra só os dígitos que ele vai fazer a conversão. Mas isso aqui é percentual, porque você está multiplicando o percentual, ok? E aqui, ó, FAP 1. Então, isso aqui é o que a gente chama de FAP neutro. Eu peguei o meu FAP, que é 1, quer dizer que eu não estou sendo nem bonificado e nem penalizado. O meu FAP é 1. É que a gente chama de FAP neutro. Ele nem penaliza e nem bonifica. Então, ficou o mesmo 3%, ok? No seu sistema de folha, de pagamento, você vai ter essa opção de cadastro. Ó. Vou entrar no cadastro da minha empresa aqui, ó, no meu sistema de folha. E os sistemas de folha vão ter essa opção de cadastro. O meu fica aqui nesses dados complementares, ó. Previdência está aqui, ó. Botar o meu GILRAT de 3 aqui, ó. E o meu FAP de quanto? Deixa eu ver quanto é que foi aqui. Vou botar esse 0,7722. Vou botar lá, ó. 0,7722. Ele vai me dar o ajustado aqui, ó. 2,3166, ok? Isso aqui é o meu código da GPS. Então, você vai botar o seu
o seu RAT aqui e o FAP, e o sistema vai calcular a sua guia da Previdência baseado no seu RAT ajustado. Na realidade é GIL-RAT ajustado. Então essa confusão de alíquotas que você vai encontrar no mercado, GIL-RAT, GIL-RAT com 2i, GIL-RAT só com i, RAT e SAT, é tudo a mesma coisa. Só que o GIL-RAT ele está falando do grau de incidência, 1, 2 e 3. Quando você fala em SAT, você está falando em seguro acidente de trabalho, é 1, 2 e 3%. Então, no frigir dos ovos é a mesma coisa, ok? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Um abraço a todos e até a próxima!